Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 14 de novembro de 2021. Meu nome é Josiane Cristine Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista e venho aqui conversar um pouquinho com vocês hoje sobre sentimento de culpa, um tema extremamente importante que eu gostaria de dividir com vocês, que vocês pensassem um pouquinho, porque ajuda muito quando a gente reflete sobre a nossa vida, faz alguns alinhamentos, isso nos ajuda a viver. Então, eu quero conversar um pouquinho. Você se sente culpado ou culpada de alguma coisa que você já fez? O que é o sentimento de culpa? Segundo o nosso dicionário, é uma responsabilidade por um dano, um mal, um desastre causado ao trem, uma falta, um delito, um crime. O sentimento de culpa, ele vem da inquietação da nossa alma, da consciência intranquila com relação a algo que a gente fez, que infringiu alguma regra, algum valor, algum princípio, alguma crença que a gente tem. Então, a gente faz algo que foi contra o que a gente acredita e a gente sente que aquilo não foi legal. Então, é um sentimento que aparece quando a gente reprova a nossa atitude, o nosso comportamento, mas a gente já fez, né? Normal, gente, isso acontece com todo mundo. Em menor ou maior grau é a ação, mas isso pode acontecer com todo mundo, em maior grau ou menor grau, mas de uma forma geral, todo mundo já passou pelo sentimento de culpa. Eu acho que se você nunca passou, talvez seja porque você nunca parou para observar, porque faz parte da natureza humana a gente errar, a gente fazer coisas que a gente avalia que a gente não deveria ter feito, ou falar alguma coisa, né? Então, vamos seguindo aqui. A culpa faz nos ficar pensando no que fizemos, porque ela fica aqui, ó, acusando a gente, e isso pode afetar nosso sono, pode afetar nossa rotina, pode afetar o nosso convívio com as pessoas, né? Isso pode ficar tão grave que pode até paralisar a vida de uma pessoa, mudar a configuração da vida, ela pode se sentir estagnada, não caminhar na vida por anos. Quando a gente magoa alguém, geralmente é porque a gente está focado em algum desejo, em algum sentimento da gente, em nossas percepções, em nossas necessidades, né? Ou porque a gente está com raiva de alguma coisa e a gente não pensa na outra pessoa. E isso, gente, é diferente de batalharmos de forma saudável para a gente conquistar aquilo que a gente quer, né? Quando fazemos algo que seja bom assim para a gente, né? Quando a gente conversa com as pessoas sobre o que a gente acha sobre aquele assunto, quando a gente coloca a nossa opinião, né? Aí tá tudo bem, a gente está querendo alcançar algum objetivo, está querendo expor alguma ideia. É diferente de quando a gente faz algo e magoa alguém, né? Então, o sentimento de culpa, ele vem quando a gente magoou alguém, ou quando a gente acha que magoou, mas especialmente quando a gente avalia dentro da gente que aquilo foi demais, aquilo começa a incomodar a nós mesmos. Quando a gente sente isso, então, a gente fica com um remorso, né, daquilo que a gente fez. Isso pode ter sido ontem, isso pode ter sido há 10 anos, pode ter sido há 20 anos, e a lembrança fica lá, o remorso fica lá na nossa mente, na nossa alma, com relação àquilo que a gente fez. O que a gente faz com tudo isso, né, gente? O que a gente faz com tudo isso? Essa é a parte mais importante. Mas antes de falar sobre o que a gente faz sobre tudo isso, existe o arrependimento, que o arrependimento ele está na mesma família da culpa, do remorso. Só que tem algo muito positivo no arrependimento, pois o arrependimento ele nos leva a uma reflexão no sentido de que fui responsável por aquele ato, e o arrependimento nos coloca num lugar de entendermos
que fizemos tal coisa e que aquilo que a gente fez naquele momento foi o que era possível para a gente naquele momento. E aí a gente quer um acerto disso e tentamos não cometer este erro. Isso tem a ver com arrependimento. Então, a culpa não quer dizer que a gente já está arrependido. A culpa é aquele incômodo. O arrependimento é um reconhecimento, a gente poder ver que foi o que era possível fazer e daí a gente querer não cometer mais aquele erro, né? Segundo as minhas observações, gente, tudo isso implica em aceitarmos que fizemos tal coisa, ou seja, foi responsabilidade minha, não foi ninguém que me obrigou a fazer tal coisa, mesmo que eu possa ter sido influenciada por alguém, mas eu que tenho a responsabilidade por aquele ato. Então, eu reconheço isso, reconheço que foi um erro, né? E aqui também não tem que entrar aquela questão, mas eu fiz isso porque a pessoa é muito chata, me provocou, né? E começar a dizer, eu fiz isso porque a pessoa merecia, eu fiz isso porque a pessoa é muito malvada, fiz isso porque a pessoa estava enchendo o saco. Às vezes a gente tenta justificar o nosso erro por alguma situação, mas aquilo continua incomodando. Então a gente tem que reconhecer, exagerei, sabe? Exagerei. Daí eu tenho que também, então, reconhecer que foi o que era possível fazer na hora, me perdoar por aquilo, né? E aí a parte mais legal, humildemente, eu vou lá e peço desculpas. Tem gente que detesta essa parte, porque falar é uma humilhação, vou lá falar, e daí o que a pessoa vai achar, né? Vai achar que eu sou uma tonta ou um tonto, e eu vou lá e não vai dar nada certo isso, deixa quieto. Quantas vezes a pessoa fala isso? E ela deixa quieto. Aí o negócio não sai da cabeça, do coração. É muito libertador a gente poder reconhecer, a gente poder se auto-perdoar e a gente poder se acertar, né? Olha, eu fiz isso de errado, eu falei isso, você não merecia, gosto tanto de você e fiz isso, né? Então vim aqui pedir desculpas, né? Gente, parece simples, mas é difícil isso, né? Mas é libertador. Ficamos, então, perfeito, né? Era isso que eu queria falar por enquanto. Mas eu quero levantar agora 4 pontos que eu acho super importantes. Primeiro, há pessoas que nunca pedem desculpas, nem no dia a dia, para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, para os amigos. Quem dirá, né, de situações assim mais distantes, de pessoas mais distantes, né? Então, essa pessoa que nunca pede desculpas ou que acha que nunca erra, né? Essa pessoa precisa passar por um processo de integração. Saber que ela é uma pessoa que é única, que ocupa um lugar no mundo e ela é responsável pelos seus atos. E ela pode magoar o próximo. E daí ela teria que pedir desculpas. O segundo ponto agora. Quando a pessoa se sente magoada com a gente, mas não sentimos que fizemos nada. Entendi isso. Às vezes a pessoa fica chateada e magoada com a gente, mas a gente não achou que fez errado. Então, às vezes a pessoa até vem falar com a gente, fala, olha, você fez isso, tal, porque ela se sentiu magoada, ela se sentiu ofendida, mas não foi a nossa intenção. Isso também acontece, né? Ou porque teve alguma falta de comunicação ali na hora, ou porque a pessoa sempre vê coisas onde não tem. Vocês me entendem? Isso pode acontecer. Então, isso não gera sentimento de culpa em nós, porque a gente nem percebeu aquilo. Mas aí a pessoa vem conversar com a gente, olha, não foi minha intenção, tudo você me desculpa, mas eu realmente nem tinha percebido, né? Terceiro ponto, importantíssimo também, a pessoa que sente culpa por tudo, por tudo. E aí fica sendo o tipo de pessoas que pede desculpa por tudo, toda hora,
né? Parece que tem um sentimento de pedir desculpas por existir, sente que incomoda toda hora. Isso é um problema também, viu, gente? Porque daí já é assim um exagero, a pessoa não consegue ter um discernimento de quando realmente fez algo errado. E quando são coisas assim naturais, e quando são coisas naturais, né, do dia a dia, porque às vezes a gente incomoda mesmo e tá tudo certo, né? Isso faz parte do relacionamento, né? A gente encosta um pouco mais no outro, aí depois afasta um pouquinho, essa coisa da dinâmica da vida, né? Então, isso tem a ver com o jeito de cada um ser e não quer dizer que tem que pedir desculpa toda hora. Então, quem sente assim que está culpado toda hora, isso é um problema também, né? Não é para se sentir assim toda hora. E por último, gente, a culpa das crianças. As crianças, elas demoram um tempo para elas entenderem que elas que são responsáveis pelos atos delas. Vocês já passaram por experiências assim? A criança está num cômodo, bate o dedinho no pé da cama. A culpa é da mãe, às vezes, né? Que está lá na cozinha, que nem estava perto. Ah, é a sua culpa, deixou a cama aqui, não sei, alguma coisa nesse sentido, por exemplo, né? Mas isso porque a criança ela culpa o outro porque ela está ainda se apropriando aos poucos da sua responsabilidade pelos seus atos. Ela está num processo maturacional, emocional e cerebral. Então, se a sua criança faz coisas e não pede desculpas, entenda que ela está num processo maturacional. Devagarzinho ela vai entendendo que é ela responsável pelos atos. E aí então ela começa a sentir culpa, porque até então não sente, e aí ela é capaz de pedir desculpas. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu espero ter ajudado. Eu estou aqui à disposição de vocês. Meu número é 997461390. Se precisar de ajuda para identificar tudo isso, procure um terapeuta. Isso é muito importante. Pessoal, uma ótima semana para vocês, um ótimo feriado e até semana que vem. Um abraço.